Set liso do sermão da montana que podem mudar sua vida. Se você pudesse receber esse conselho direto de Jesus, capaz de transformar completamente sua vida, você o seguiria? Hoje, você vai descobrir cet ensinamento que pode mudar tudo. O sétimo e o mais poderoso de tudo. Hoje, você vai descobrir cette lição mais poderosa do sermão da montana e como aplicá-las no seu dia a dia. A última de la pode transformar completamente a forma como você vê a vida. Esse ensinamento pode trazer clareza, propósito e verdadeira transformação. Fique comigo até o final e descubra porque essa palavra anda pode transformar sua vida hoje. Imagine um momento simple, sem riqueza, sem exercício, sem redes sociais, e anda acima. Sua palavra ecoa há mais de 2000 anos. Multidão subia o mundo para ouvi-lo, e o que ele diz naquele dia mudou o mundo para sempre. Essa palavra pode mudar a sua vida também. Hoje, você vai descobrir cette lição mais poderosa do sermão da montana e como aplicá-las no seu dia a dia. A última de la pode mudar completamente a sua maneira de viver. Há mais de 2000 anos, em uma colina tranquila, palavra foram proferida que ecoa até hoje. O sermão da montana, proferido por Jesus, contém um ensinamento que podemos transformar a vida. Hoje, exploraremos essa lição e como aplicá-las em nosso cotidiano. Imagina a cena. Um grupo enorme de pessoas caminha por estrada de terra, subindo uma colina. O sol começa a se erguer, tangendo o céu de laranja e dourado. Homem, mulher, criança, todo está ali por um motivo. Ele quer ouvir aquele homem de quem tanto se fala. E ele é cura doente, acolhe os rejeitados. Fala como uma autoridade diferente. Sua palavra não é vazia, ela tem vida, poder. O que ele tem para dizer? Alguém viram de longe, outro o pescador da região, trabalhador simple. A fariseu que vieram testar esse novo mestre. Mas, na maioria, são pessoa cansada, sobrecarregada pela vida e em busca de esperança. Ele está conforme? Não apenas de pau, mas de algo que preencha a alma. Algo que muda tudo. Então, ele começa a falar. Mas o que ele diz não é o que a maioria esperava. Ele não exalta os ricos, não promete poder ou vingança contra os opressores. E em vez disso, ele fala sobre tipo de felicidade que ninguém esperava ouvir. E esse sermão se tornaria uma das mensagens mais revolucionárias de todo o tempo. Jesus, vendo a multidão, subiu a monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele aos discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Feliz são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz os que choram, porque será o consolador. O que Jesus que dizia como pobre de espírito? No mundo de hoje, muita pessoa acham que felicidade vem de status, dinheiro ou conquista. Mas Jesus ensina que a verdadeira felicidade começa quando reconhecemos nossa necessidade de Deus. Ser humilde de espírito significa entender que não temos toda a resposta e que dependemos de algo maior que nós. Como isso se aplica a nós hoje? Reconhecer nossa limitação nos torna mais abertos para aprender, crescer e buscar ajuda. Pessoa humilde são mais empática e construem relação mais saudável. Am seu inimigo e o repelo que te perseguem. Feliz os mansos, porque herdarão a terra. Parece impossível, mas esse conselho ensina sobre liberdade emocional. Guardar encore nos prendre, mas perdoar nos libertar. Esse é dos ensinamentos mais difíceis, mas o mais transformador. Guardar encore nos faz prisioneiros, perdoar nos libertar. Não ansioso pelo amana. Não fiquemos inquietos pelo dia de amana, porque o dia de amana cuidará de si mesmo. Ansiedade rouba nossa paz e nossa fé. Confiar em Deus nos dá força para enfrentar qualquer desafio. A ansiedade nos paralisa, mas a fé nos fortalece. Desenvolva a confiança em Deus para viver dia de cada vez, assim conseguirá lidar melhor. Como a preocupação diária. Confiar em Deus te libertará da ansiedade. Jesus nos ensina a não vivermos preocupados como o futuro, mas a confiarmos que Deus cuidará de nós. A ansiedade nos rouba a paz, mas a fé nos fortalece. Busca Deus diariamente, entregue sua preocupação a Ele. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e toda outra coisa lhe será acrescentada. Sejamos sal da terra e a luz do mundo, point você são o sal da terra. Mas se o sal perdeu sabor, para nada me presta. Senão para ser jogado fora e pisado pelo homem. Você são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O sal preserva da sabor. Jésus nos chama para sermos agents de mudança, preservando os valores do reino de Deus. Como sal, somos chamados a preservar o dar sabor ao mundo com valor divino. Você são a luz do mundo. Assim brilha a tua luz diante dos homens. Como luz, devemos iluminar o caminho para os outros através de nossa ação e palavra. Assim brilha a sua luz diante dos homens. A luz ilumina. Nosso testemunho deve ser evidente, para que vejamos nossa boa obra e glorifiquemos a Deus. Jesus nos chama para fazer a diferença. Ser luz significa trazer esperança, ajudar os necessitados e ser exemplo de bondade e verdade. Em mundo cheio de escuridão, ódio, desespero, desinformação, precisamos aquele que iluminamos o caminho. Como podemos ser luz? Porque nos gestos fazem grande diferença. Sorriso, ato de generosidade, uma palavra de encorajamento. Escolhes para amor e vez de ódio. Porque nos gestos de bondade fazem uma grande diferença. Você pode ser luz para a sua família, no seu trabalho, na comunidade e na sociedade. Porque nos gestos de bondade fazem uma grande diferença. Não podemos impactar a vida sem simples ação. Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Significa que algo grandioso e evidente não pode ser ocultado. Imagine uma cidade construída no alto de uma montanha. Mesmo de longe, todo conseguimos vê-la. Do mesmo jeito, quem segue Jesus deve ser luz no mundo e não se esconder. Não esconda sua fé por medo ou vergonha. Sua vida deve brilhar para inspirar outro. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque será o saciado. Se você lutar por um mundo melhor, busca ser uma pessoa justa e não aceitar a maldade, Deus vê seu coração e promete que sua busca não será em vão. Assim como não podemos viver sem comida e água, nossa alma precisa da justiça para viver em paz. Não é só sobre leis humanas, mas sobre fazer o que é certo ao olhos de Deus. E buscar um mundo mais justo, onde o bem prevalece sobre os homens. E desejar viver profundamente de acordo com os princípios de Deus. Ter fome e sede de justiça. E agir com honestidade, ajudar. E ter coração alinhado com Deus. Jesus diz: quem busca a justiça de Deus nunca ficará de mão vazia. Devemos buscar fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Defender quem sofre injustiça. Tratar a pessoa com respeito e igualdade. Ser verdadeiro e honesto. Não se conformar com a maldade do mundo. Jesus nos ensina que quem tem desejo profundo por justiça será recompensado. Jesus continua dizendo, ensinando, e ele fala sobre a importância da misericórdia e continua. Felizes os misericordiosos, porque será tratado com misericórdia. A misericórdia envolve compaixão e perdão para com os outros. Ao sermos misericordiosos, refletimos o caráter de Deus e promovemos a paz. A pureza de coração. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração puro está livre de malícia e desejo impuro. A pureza interior nos aproxima de Deus e nos permite perceber sua presença em nossa vida. Cultive pensamento positivo e sincero, evitando julgamento intéressé negativo. Seja mais abrangente menos critico. Não julgue os outros conselhos a Jesus. Não julgue para não ser julgado. O julgamento cria barreira, a complexão cria ponte. Seja mais abrangente menos critico. Transforme vida pelo amor e em vez de criticar. Somos rápidos para criticar, mas lento para compreender. Substitua o julgamento pela complexão. O julgamento nos afasta de Deus e das pessoas. Busque primeiro a Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e toda esta coisa vos será acrescentada. Estamos sempre correndo atrás de bom material, nous não entendemos o que é realmente importante. Devemos confiar em Deus e reorganizar nossa prioridade. Sem Deus, muita pessoa acaba buscando felicidade onde não existe. Quando Deus é prioridade, o resto se alinha. Como Deus é em primeiro lugar, você experimenta a paz e proporciona a outra pessoa. Jesus segue dizendo, construa sua vida sobre a rocha. A rocha aqui é de. Aquele que ouve esta minha palavra e a pratica será comparado a um homem prudent que construit sua casa sobre a rocha. Quem ouve esta minha palavra e a coloca em prática, é como um homem sábio que construa sua casa sobre o que é seguro. A vida cristã não é só ouvir, mas praticar. Quem baseia sua vida nos ensinamentos de Jesus terá uma base sólida diante das dificuldades.
Como você está construindo sua vida? Na área das ilusões do mundo, uma rocha da fé. Qual é a base da sua vida? Dinheiro? Sucesso? Relacionamento? Quando a tempestade virem, apenas aquele tempo Deus como alicerce permanecerá firme. Pessoa que enfrentam crise encontram força para atravessar e enfrentar o problema através da fé. Forme, construir uma base firme para a sua vida nos ensinamentos de Jesus. Por ça, heureuse diz Jesus. Pedi, eu te darei. Buscar, eu achará. Batei, eu abrirá. Deus quer que você tenha coragem para pedir ou agir. Não é apenas sobre pedir vitória, mas sobre buscar crescimento. Alinhar seu pedido à vontade de Deus. Segue Jesus nos ensinando. O maior é o que serve. O maior entre você será seu servo. O verdadeiro poder não está a serviço. Como isso se aplica no mundo atual? Líder que servem impactam, mas do que aquele que apenas mandam. Começa então ele a falar, ensinando assim sobre o perdão. O poder do perdão. Se você trouxer a sua oferta ao altar, ele se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você. Dès que ça ali diante do altar a tua oferta, ele vai reconciliar primeiro como ele. A reconciliação e o perdão são fundamentais para uma vida espiritual saudável. Antes de nos aproximarmos de Deus, devemos buscar a paz como nosso semelhante. Tome iniciativa de resolver conflitos e ofre-se perdão, promovendo relacionamento harmonioso. Conclusão. Se você aplicar esse conselho, sua vida nunca mais será a mesma. Cal deles me falo com você? Essa lição de Jesus são me do que palavra bonita e la sauem manual para uma vida verdadeiramente plena e significativa. O Sermão da Montanha oferece ensinamento atemporais que, quando aplicado, podem transformar profundamente nossa vida. Que possamos internalizar essa lição e viver de maneira que reflita esse valor. A verdadeira alegria não está nas riquezas ou no poder, mas em uma vida alinhada com Deus. Jesus inverte os valores do mundo. O humilde exaltado, o sofredor será confortado, o misericordioso receberá misericórdia. Essa qualidade são sine de coração transformado. Encontramos humildade, justiça e paz em nossa vida diária. O Sermão da Montanha nos ensina a viver de forma diferente do mundo, com humildade, amor, perdão e fé. E chamado para sermos sal e luz, confiamos em Deus e construímos nossa vida sobre fundamento sólido. Agora entrego você a regra do ouro. Portanto, tudo o que você quiserem que os homens façam você, façam também você a ele. Este princípio resume a ética cristã de amor e respeto mútuo. Tratar os outros como desejamos ser tratados promove justiça e harmonia. E toda a situação deve se levar e contar a preferência dos outros, sobre como queremos ser tratados, com base nisso, agir de acordo. O Sermão da Montanha nos ensina a viver de forma diferente do mundo, com humildade, amor, perdão e fé. E chamado para sermos sal e luz, confiamos em Deus e construímos nossa vida sobre fundamento sólido. Que dessa lição me impactará você? Deixe comentário. Fiquem como Deus reflitam, se inspirem e apliquem. Até o próximo vídeo.